Olá, pessoal. Aqui é a Carla Zambelli, Movimento nas Ruas. Hoje a gente está tendo o prazer de conversar com o Dom Bertrand, de Olins e Bragança, que é uma pessoa super especial para nós, que me ensinou tanto todos esses anos, Dom Bertrand. Queria te agradecer por tudo. Muitos dos nossos seguidores sabem que eu sou monarquista declarada. O Movimento nas Ruas não tem posicionamento a respeito disso, até porque não é da política do movimento falar, se posicionar a respeito de um regime. Mas eu, pessoalmente, sou monarquista e gosto muito de conversar sobre tudo isso, mas acho que, independente do regime monárquico, é muito importante a gente falar sobre a história. Conhecer a história, conhecer um pouco todos os ensinamentos que o Dom Bertrand tem para nos dizer. Então, Dom Bertrand, estava conversando com o senhor sobre a quantidade de pessoas que estão, assim, que ficaram muito decepcionadas com o que aconteceu no Carnaval, né? Esse excesso de Libertinagem. libertinagem, exatamente a palavra que eu estava procurando. E a gente ficou um pouco assustado, né, com quantas pessoas estão fazendo disso algo natural. O que o senhor teria para falar a respeito do que o senhor sente do que está acontecendo e como a gente pode tentar resolver? Quer dizer, a maioria dos brasileiros não são a favor dessa libertinagem. Os brasileiros, ainda do povo brasileiro, ela é conservadora. Ela acredita em Deus. Ela tem reservas morais muito maiores do que poderia parecer à primeira vista. A prova disso foi o 13 de março, que nós tivemos em São Paulo pouco tempo atrás. Havia uma crise, o país estava sendo saqueado. Os brasileiros estavam inconformes com essa situação. Foram à Avenida Paulista praticamente 2 milhões de pessoas. No fim do dia, não tinha um papel no chão, não tinha garfo de plástico, não houve uma ocorrência policial. As crianças iam tirar fotografia com a polícia e uma confraternização. E o que eles bradavam? Minha bandeira verde e amarela jamais será vermelha. E quero o meu Brasil de volta. O que é esse Brasil de volta? É aquele Brasil cristão, aquele Brasil que sabe que está no desígnio de Deus, que o Brasil venha a ser uma grande nação com muita harmonia, que estava inconforme com a corrupção generalizada da política, enfim, da mídia em geral. Há exceções, evidentes, mas o que se vê nas TV é absolutamente inaceitável. Dizem que com o carnaval, esse carnaval teve muita libertinagem. Mas se houvesse uma pesquisa séria para saber quantas pessoas eram efetivamente contra isso, acho que pelo menos 80% brasileiros. Porque já não suportam mais essa libertinagem. Como não suportavam mais a corrupção política. Como não se indignavam com ver a nossa pátria saqueada. O Brasil é um país riquíssimo, com um potencial riquíssimo e com um povo boníssimo. Uma das provas disso é que, mais que o PT e os partidos de esquerda tivessem tentado lançar um clima de luta de classes em nossa pátria, por mais que os partidos de esquerda tentassem lançar um clima de luta de classes no Brasil, não conseguiram. Não houve uma invasão de terras no Brasil em que os empregados tomaram partido dos invasores. Sempre tomaram partido do patrão. Quer dizer, há reservas morais no nosso povo muito grandes. É preciso reavivá-las. É preciso reavivar certos princípios que decorrem do que? Da boa posse-poder na criação, que é o direito de propriedade, a livre iniciativa, a função subsidiária do Estado, que o Estado tem que ser o mínimo. O Estado deve ser o mínimo. São princípios fundamentais. E resulta do quê? Da boa ordem posse-poder na criação. O senhor estava falando sobre a questão natural, se sobressaindo a questão do Estado, e que hoje é o contrário no Brasil, e como que a gente pode fazer isso para colocar em prática? Que mostrar aos brasileiros essa realidade. No fundo, todos sabem que o Estado deve ser mínimo. Que nós estamos sendo esmagados, uma carga tributária brutal. E o que é essa carga? Isso é roubo. O Estado, há um princípio que é fundamental. São 3 princípios essenciais em matéria econômica. Que é a livre iniciativa, porque não há livre iniciativa se inibe a capacidade criativa de um povo. A prova disso é o fracasso dos regimes comunistas, regimes soviéticos, etc.
O segundo princípio é a propriedade privada, que é a garantia da liberdade. Se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. E o terceiro princípio é o princípio de subsidiariedade. É o princípio segundo o qual um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de fazer por si. Segundo esse princípio, o governo municipal só deveria fazer o que o conjunto das famílias que compõem aquele município não for capaz de fazer por si. Nesse conjunto estão as empresas, estão as associações de classe, estão os grupos esportivos, estão os grupos culturais, etc. Mas aquele todo orgânico que compõe a população do município. O governo do Estado só deveria fazer o que as famílias e os municípios não foram capazes de realizar por si. E, finalmente, o governo federal, o que as famílias, os municípios e os estados não foram capazes de realizar por si. De tal forma que, no topo dessa pirâmide, o governo da União seja pequeno. Porque há um princípio que resulta não de uma lei, mas resulta da ordem natural das coisas, que a vitalidade de um povo vem de baixo para cima, não de cima para baixo. E hoje tem essa ideia, não, no Estado tem que se administrar, tem que planejar tudo, etc. Está errado. Está profundamente errado. Governar não é administrar. Governar, fundamentalmente, é orientar, é estimular, é coordenar, na medida indispensável, fiscalizar. E apenas naquilo que só o Estado pode fazer, ele tem que administrar. O que só o Estado é capaz de fazer? A justiça, ninguém vai provar, a justiça. A segurança, interna e externa, e a diplomacia. No mais, quanto mais iniciativa privada houver, melhor. Ah, não, está esquecendo da educação e da saúde. E está um pouco gripadinho, gente. Pode tirar isso aí depois, pode cortar isso aí. Depois a gente pode cortar. O senhor fique tranquilo. Eu também estava gripada esses dias, viu? Não é fácil ficar gripada, essa mudança de clima aqui. Vocês estão ouvindo melhor agora? Quem está ouvindo? Do outro lado. Não. O senhor fique tranquilo, Dom Bertrand. Tá bom. Quem é o primeiro responsável pela educação? São os pais. Um dos direitos fundamentais da família é a educação dos seus filhos. O Papa Bento XVI é exatamente isso. O Estado não pode usurpar esse direito. Quem decide a educação de família são os pais, a família. Então, as famílias devem tratar a educação, depois são associações de classe, são grupos escolares, podem ser professores, podem ser ordens religiosas, etc. Em terceiro lugar, o Estado deve garantir a todos a conveniente educação. Mas não é missão específica do Estado. A mesma coisa a saúde pública. É a família, depois são as iniciativas privadas e, finalmente, o Estado. Hoje, nós vemos, está praticamente tudo estatizado, a educação é péssima, a saúde pública é calamitosa e as famílias estão sendo escorchadas por uma carga tributária brutal. A carga tributária no Brasil está praticamente 40%. Mas se for contar o que o Estado promete, que diz que deveria dar, etc., e não dá, chega a 60 e poucos %. Isso que, em bom português, se chama roubo. Por quê? Porque não se respeita esse princípio de ordem natural das coisas, que é o princípio de subsidiariedade. Não se respeita a propriedade privada, não se respeita a livre iniciativa. E se criou uma mentalidade do Estado, papai paga. O Estado como provedor, né? Isso o Estado pode prover, o Estado também pode fazer toda essa bagunça cultural que vem fazendo. Não, e qual é a consequência disso? Que se vai criando, aos poucos, uma população, não no sentido, não estou dizendo isso, a gente quer insultar a população, mas de mente captus, no sentido seguinte, ele está com a mente captada pelo Estado, e ele acha que o Estado é que deve prover o seu futuro. Não, quem deve planejar o seu futuro é a própria pessoa. É a própria família? E o senhor estava falando também antes a respeito da vocação, né? Sim. Essa vocação que Deus deu a todo ser humano e que o Estado simplesmente anula cada pessoa. Abstrai.
O Estado julga que ele que vai decidir o que a pessoa vai fazer. É assim os regimes comunistas. E atualmente é o Estado que vai decidir o que a criança deve estudar, o que não deve estudar. E chega uma barbaridade de querer impor a ideologia de gênero. Tentaram fazer aprovar pela Câmara no Congresso Nacional, não passou porque os deputados sabem que a população é contra. Então mandaram uma lei, tentaram passar pelos municípios. Em todas as cidades em que houve uma audiência pública, a população se manifestou contra. Mas numa dessas audiências públicas em Jundiaí, uma coisa muito, eu gostei muito uma cena de uma mãe que fez um discurso contra isso e terminou dizendo: se querem ver uma mãe furiosa, toquem seu filho. Foi muito bom mesmo. E Jundiaí conseguiu, inclusive, foi uma das primeiras cidades do Brasil a conseguir implementar a escola sem partido no município. Foi sensacional. De fato, a escola não pode ser uma longa mãos, é um partido político. Isso são os regimes soviéticos. Agora, a escola tem que dar formação religiosa. Porque a formação religiosa é a base de tudo. Porque se eu não ensino às crianças os mandamentos da lei de Deus, que não reaviva na alma das crianças o temor de Deus, o que essa criança vai respeitar no futuro? Vão chegar à libertinagem que estão tentando nos impor. E que apareceu de uma forma escandalosa no último carnaval, como nunca. E no resultado qual foi? Os crimes todos que houve no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, depredação do metrô, etc., gratuitamente, não havia nenhuma razão social, nenhum protesto, não. Quebrar por quebrar. Exato. Por quê? Porque não há temor de Deus. Se eu não parto do princípio que eu tenho que prestar contas a Deus do que eu faço, eu caio inevitavelmente na libertinagem. Mas é muito bonito. Nas monarquias, em todas as coroas há uma cruz no topo da coroa. Essa cruz tem um duplo significado. O primeiro é que a convicção que o monarca tem que prestar contas a um juiz que ninguém corrompe e que ninguém engana, que é Deus Nosso Senhor. Tem que prestar conta de todos os seus atos. E, em segundo lugar, é que ele deve crucificar-se pelo povo, deve sacrificar-se pelo seu povo. Ele existe para servir ao seu povo. E não no regime atual, no qual os políticos, a principal preocupação deles é servir-se do seu povo. Então, com consequência, é o nível baixíssimo da classe política, hoje em dia, porque é uma classe política que não tem temor de Deus. E por isso nós gostaríamos que houvesse uma deputada que pregasse esses princípios no Congresso Nacional, com a qual estou candidata a deputada, com a qual estou falando agora. E o senhor acha que a questão de terem tirado tanto o ensino religioso quanto a educação moral e cívica das escolas, essa tentativa de deixar cada vez o aluno mais preso à sociologia e à filosofia de esquerda, porque houve uma infiltração da esquerda nas escolas. O senhor acha que esse talvez seja o principal motivo? Acaba sendo uma usurpação e acaba sendo uma educação moral e cívica ao contrário. Não há mais respeito aos professores, não há mais respeito à autoridade, não há mais respeito aos princípios. É completamente o contrário. Agora, educação moral e cívica, sem considerar que existe um ser superior ao qual nós prestaremos contas, também não existe. Educação moral e cívica puramente laica não existe. Porque se eu tiro a Deus do panorama, o Estado fica Deus. O Estado se julga no direito de legislar a seu bel prazer sobre absolutamente tudo. E o Estado julga. Ele tem o direito de decidir o que a criança vai estudar, não é o pai. No fim das contas, então, a gente consegue chegar à concepção de que tudo isso está acontecendo também é o povo dando as costas para Deus? Exatamente isso. Exatissimamente isso. Se você tira Deus do panorama, inevitavelmente cai na mediocridade, na instabilidade. Cada governo vai querer legislar sobre tudo, modifica o que o outro fez. E na tirania.
O Estado se julgando no direito de legislar sobre os direitos mais essenciais da pessoa humana. Direitos que não resultam de uma construção do Estado. O direito dos pais a educar seus filhos, resulta que é da boa possibilidade na criação, que é a família, no qual o pai é rei, a mãe é rainha e os filhos são príncipes herdeiros. Essa é a realidade. O direito à propriedade resulta do fato de nós sermos livres e inteligentes. E o direito por subsidiariedade é a mesma coisa. Nós não necessitamos de um Estado que queira legislar e regular toda a nossa vida. Quando eu estudei direito, havia um princípio que a gente aprendia no primeiro ano, que era o seguinte: plurem lex pessima república. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. Como as pessoas não têm, claro, a lei de Deus, esses princípios fundamentais resultam da ordem natural, o Estado julga que tudo se resolve com leis. E a gente vê no fim dos mandatos, os deputados, cada ano, inventam não sei quantas leis, as mais absurdas, as mais tapafúrias possíveis, para pôr no seu currículo, que é a lei as coisas mais, o direito, agora tem, nós vamos ter que criar uma lei para é crime de racismo, fala contra os brancos, né? Nós brancos vamos reivindicar nossos direitos. Os brancos e os héteros, né? Como? Os brancos e os héteros. Exatamente. Os brancos e os héteros, é boa realidade. Mas por quê? Porque o Estado julga que pode regular sobre tudo isso, passando por cima da lei de Deus. E a lei de Deus é muito clara. Santo Agostinho tem uma passagem no seu livro A Cidade de Deus, em que ele diz: imagine uma cidade, uma região, uma nação que respeitasse os 10 mandamentos da lei de Deus. Que problema haveria? Aliás, uma coisa interessante que não se fala aqui no Brasil, os historiadores nunca comentam, que a primeira construção da história, qual foi? Foi a construção de Santo Estevão. Santo Estevão é um bárbaro, converteu-se ao cristianismo, ele tinha não sei quantas mulheres, acertou a vida de todas, menos uma, ficou com uma delas, que ela era uma santa também, e estabeleceu Constituição da Hungria, os 10 mandamentos da lei de Deus. Não precisa muito mais. E até hoje, o Santo Estevão é o grande patrono da Hungria. O ponto de unidade do povo húngaro é considerado a curva Santo Estevão. E com um detalhe a mais, que nunca ninguém diz aqui no Brasil. Por que o nosso continente chama América? É por causa da América Vespúcio? É. Mas, por que a América Vespúcio se chamava Américo? Porque houve um grande rei chamado Américo, que era filho de Santo Estevão da Hungria. Foi o segundo rei da Hungria. E o Américo Vespúcio, os pais dele deram o nome a ele de Américo, por causa do patrono que era Santo Américo. São fatos da história que ilustram muito a realidade. Dizem que a história é a mestra da vida, é por realidade. E também tem muita questão histórica do Brasil que as nossas crianças, eu mesma, por exemplo, fui criada ouvindo que a República, o golpe da República tinha sido completamente diferente, né? Como é que a gente pode, Dom Bertrand, começar a resgatar isso? O senhor acha que porque, assim, há 8 anos o Nas Ruas existe. E há 8 anos a gente tenta mudar a política do lado de fora. E foi quando a gente começou a perceber que se a gente não tiver uma influência política dentro do Congresso para diminuir esse Estado e descentralizar esse Estado e trazer princípios e valores conservadores, né, de forma a resgatar princípios de Deus mesmo que estão perdidos, fica muito complicado. Mas os seguidores que estão ouvindo a gente, como é que eles podem, em suas casas, na sua comunidade, no seu ciclo de amizades, tentar resgatar isso, esses valores, e na educação também? E o senhor acha que na política, votando corretamente, porque tem muita gente falando que tem que se eximir de votar, que não vai votar em branco, nulo, etc. O que o senhor teria a dizer para essas pessoas? A nossa história é muito rica. E quando a gente apresenta a história para qualquer ambiente, as
De fato, é isso, como isso é bonito, como isso é verdadeiro. Eu penso reavivar a memória histórica do nosso povo. E existe uma memória que vai passando de pai a filho quase de uma forma imperceptível. E a República foi uma imposição de uma utopia que nunca deu certo. E quando te apresento o que foi o Brasil no seu passado, as pessoas não de fato como é bonita a nossa história. Por exemplo, Dom Pedro II, por mais que tentem abafar a pessoa de Dom Pedro II, não conseguem. E se pergunta a pessoa, uma pessoa com uma cultura pequena, qual foi o melhor chefe de Estado que nós tivemos? Foi Dom Pedro II. Isso tudo não tem. Depois, a hora natural nos chama isso. Eu sou católico, graças a Deus, mas ninguém reza no Pai Nosso, via nossa vossa república. Se reza, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas ninguém fala, venha a nossa vossa, seja feita a vontade assim na terra, venha a nossa vossa reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ninguém fala, venha a nossa vossa república. Ninguém ousaria a chamar a Santíssima Virgem primeira dama do céu. Mesmo vai uma feira. Não tem o presidente da panela. Tem o rei da panela. As padarias. Você não vê uma loja chama a primeira dama da. Com o nome de primeira dama. Você, por exemplo, se tivesse que abrir uma loja de roupas infantis, pudesse escolher entre dois nomes. A princesinha ou a filha da primeira dama? A princesinha. Eu acho que não há nenhuma mãe de família que não escolha a princesinha. E tem que ser muito ruim para que um homem também diga que o ideal seria a primeira, o ideal seria a primeira filha da primeira dama. Essa é a realidade. Houve, algum tempo atrás, uma pesquisa a respeito do brasileiro mais ilustre, não sei se recorda. E foi desde o Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, esse, aquele, etc, etc. Foi um tanto manipulada. Mas, no fim, os últimos dois concorrentes foram a Princesa Isabel e o... Como é que chama aquele... Chico... Um espírita qualquer. Chico Xavier? Chico Xavier. E depois, por influência, manipularam para não ser a Princesa Isabel. Mas a Princesa Isabel foi vencendo todos. Getúlio, Juscelino, Lula, todos. Porque existe o mito da Princesa Isabel no Brasil. Não, e tentaram ensinar a gente que a Princesa Isabel era escravocrata e que os... E totalmente o contrário, né? Quando foi ela que, inclusive... Todo mundo sabe que nunca foi. Ela nunca foi escravocrata. Quando houve o centenário da abolição... A lei do ventre foi dela. Bom, a lei do ventre livre. Depois, a sexualidade não foi dela, mas depois a abolição foi ela. Mas quando o centenário depois a abolição, nos convidaram, a Dom Luiz e a mim, de irmos a Belo Horizonte, para um festejo que haveria na comunidade dos me escapa a palavra aqui. Perdão, espera um pouquinho. Tá, foi em Belo Horizonte. É uma festa que tem... Não é quilombola, Não, são dos negros, né? Eu também não sei os nomes, mas... Congadas. Congado. Isso. A comunidade Congadas. E eles têm lá em Belo Horizonte uma fazenda dos Arturos, chama Fazenda dos Arturos, que é uma fazenda que pertence aos negros. E por tradição, que era um antigo, digamos fosse um antigo quilombo, que por tradição ficou, e até hoje pertence a eles. E aí eles se reúnem, fazem as festas deles, etc. E tem uma federação das Congadas em Minas, que é muito, muito forte. E o presidente das Congadas era muito amigo nosso, um negro assim, muito esbelto, alto, tem quase 2 metros de altura, forte como um touro. Tinha mais de 90 anos, mas extremamente lúcido. E nos convidou para irmos lá. Aí veio um aviso da polícia, não vão, para haver um atentado contra os príncipes. Esse presidente da Federação dos Congados, não podem vir, eu conheço minha gente. Foi uma apoteose. Coitado do meu irmão, Dom Luís, teve que depois, coitado, foi bonito, mas é obrigação dele, como chefe da Casa Imperial, dar autógrafos. Então, quando eles filmaram, me deram uma mesa, houve todas as festejos, representação
da libertação, da abolição, etc. Depois uma grande feijoada com um caldeirão, já tem 2 metros de boca o caldeirão, e a feijoada faziam aquela feijoada, viravam aquele com uma pá, e era muito gostosa. E nós almoçamos depois com alguns monarquistas, foram juntos, mas também todos aqueles negros. E tá aí uma verdadeira festeja. No fim, pediam autógrafo. Então, o Dom Luís ficava numa mesa, assinando, dando autógrafos. E os negros em torno, dançando. Foram horas e horas e horas. Até hoje, quando sabem que eu sou descendente da Princesa Isabel, são negros, etc. Não, que bonito, que é uma honra conhecê-lo. Na estrada já me pegaram, eram negros, parou, filha, descendente da Princesa Isabel, então pode passar muito bem. Porque todo mundo tem essa memória histórica, está muito mais viva do que a gente pensa. Sim. Por mais que eles tenham deformado a nossa história ultimamente, com uma visão marxista, isso não pega. E o brasileiro, quando bradava, quero o meu Brasil de volta, o que é? É aquele Brasil com o qual todos nós sonhamos, que é uma continuação dessa história tão abençoada que nós tivemos, e que temos a esperança de um dia reencontrar. Com aqueles princípios que o senhor estava falando, né? Da ordem natural, da lei natural das coisas, princípio de propriedade, respeito à lei de Deus. Isso tudo é muito, muito interessante, gente. E se vocês não conhecerem essas histórias todas, o Brasil Paralelo, inclusive, fez. Você que, de repente, foi assim, forçado a escutar uma história torta, né? E distorcida, o Brasil Paralelo ele conseguiu fazer um vídeo muito importante e que conta toda essa história, né, da família real e de como aconteceu a abolição da escravidão. Né? Não tem problema, Dom Bertrand, o senhor está gripado. Eu é que te peço perdão por fazer o senhor dar uma entrevista justo no dia que o senhor está gripado. Bom, para a gente terminar, o senhor enxerga que as pessoas têm que participar. Eu falei sobre a questão do voto, né? A importância das pessoas participarem do voto. Eu gostaria que o senhor deixasse a sua opinião a respeito disso. Porque, afinal de contas, 2018, a gente vai ter as eleições mais importantes, que são de deputado federal, que é quem decide a Constituição, deputado estadual, que é quem vai decidir as leis do seu estado, e presidente da República e os governadores, né? E as pessoas têm mostrado muito desânimo em votar, né? Principalmente por conta das opções que nós temos. Completo, regime atual. Agora, claro que na hora de votar, a pessoa tem uma responsabilidade diante da nação e diante de Deus de escolher um candidato que respeite, seja favorável ao respeito à lei de Deus, ao direito natural, a esses princípios fundamentais. Isso é absolutamente fundamental. Quer dizer, eu não tenho o direito de votar num candidato que seja contra algum ponto da lei de Deus. Moralmente não tenho direito. E querendo que haja aos poucos uma bancada no Congresso que defenda essa realidade, que é a realidade óbvia. Com certeza. Bom, pessoal, agradecer aqui ao Dom Bertrand pela entrevista. Muito obrigada, Dom Bertrand, sempre tão gentil. E sempre que eu saio daqui, eu saio um pouco mais inteligente, um pouco mais sábia. Muito obrigada, que Deus te abençoe muito e dê muita saúde para o senhor. Muito obrigado, que eu faço votos que tenham um bom resultado na sua campanha. E eu tenho certeza que quanto mais afirmar esses princípios, mais votos terá. Porque os brasileiros estão fartos do politicamente correto. Estão cansados. E quando eu vejo a minha experiência, quando eu estou aprendendo palestras, em contatos, etc., essa realidade, a pessoa de fato tem razão. Por quê? Porque não é uma ideia minha. É que resulta da boa pós-moderna criação. E o desastre do Brasil atual é que nós temos um Estado que teve a pretensão, você disse muito bem, de organizar-se como se Deus não existisse. Resultando, nós caímos na tirania atual. Falam que temos liberdade, democracia, etc. Não. O Estado que julga no direito legislar sobre as coisas mais absurdas, como, por exemplo, a ideologia de gênero, não tem o direito de legislar sobre isso. Isso é tirania. Ideologia de Gênesis, né? Seria o certo. Ideologia de Gênesis. Eu falei Gênesis? O pessoal diz o seguinte, que contra a ideologia de gênero tem a ideologia de Gênesis. É óbvio, porque essa questão, o pecado de sodomia, está condenado no primeiro livro da Sagrada Escritura, no Gênesis. Quando fala em Sodoma e Gomorra.
Ele que atraiu a cólera de Deus e o fogo do céu. Velho Testamento. Pessoal, muito obrigada. Um beijo para vocês. Compartilhem aí o vídeo e depois a gente vai fazer melhores momentos com essa entrevista de hoje para vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau.